temos aqui uma matéria que comenta sobre os efeitos no cérebro com o passar dos anos. Ao contrário do que se esperava, na verdade, é dito que o cérebro muda e se adapta com o passar dos anos. Uma questão interessante sobre a construção desse texto é que, ao contrário do que se espera de um texto que vai comentar sobre algo científico, sobre esse assunto, é que ele possui um tom, ao invés de afastado, científico e restrito a um público, ele utiliza uma linguagem que é extremamente acessível. Então a gente percebe o uso de perguntas que contribuem para a progressão do texto, ao uso, por exemplo, de pronomes e de palavras no geral que marcam a proximidade entre autor e leitor. Então a gente percebe, em linhas gerais, que nesse texto há uma aproximação do conteúdo científico, desse conteúdo que seria mais distante do público leigo. Então, vamos ao comando da questão. Nesse texto, um elemento que contribui para a progressão temática é a progressão da discussão realizada no texto. Então vamos às alternativas. Primeiro, nomeação de estudiosos para atestamento de veracidade. A gente percebe aqui que esse texto ele traz de maneira genérica cientistas, estudos. Ele não está preocupado em citar referência, mas divulgar, mas propiciar que diversas pessoas, independente do grau de instrução, consigam acessar essa informação e refletir sobre isso. Então, não há a nomeação de estudiosos porque essa não é a preocupação, não é o recurso utilizado por esse trecho. Vamos a B. Emprego de termos técnicos para delimitação do público-alvo. Como já discutimos, esse é um texto muito acessível, então ele não faz uso de termos técnicos e quando eles aparecem, eles são muito bem explicados. Então não faz sentido essa alternativa. Por exemplo, aqui quando aparece a palavra detritos, que já seria aqui um conceito mais próprio da área, ele é explicado, que são aqueles prolongamentos dos neurônios. Então há uma preocupação ao reconhecimento de que quem vai ler esse texto não é um especialista da área. E por isso que os termos técnicos são pouco utilizados e, quando utilizados, são explicados. Vamos a C. Realização de perguntas retóricas para engajamento na leitura. Exatamente, como discutimos, são feitas perguntas para que haja um engajamento no texto, na leitura. Vamos a D. Citação de doenças para comprovação da gravidade do assunto. Nós percebemos que essas doenças negativas, que contribuiriam para que o cérebro de fato envelhecesse com o tempo, elas não aparecem, porque o foco não está nessa profundidade técnica e teórica, mas sim divulgar de maneira acessível essas informações. E por último, objetividade e o distanciamento, atenção, do autor pelo uso da terceira pessoa. Nós percebemos aqui que não há um distanciamento, mas há uma aproximação entre leitor e autor, como discutimos. Então isso faz com que o nosso gabarito seja, de fato, a alternativa descrita